Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma grande satisfação estar presente, nessa parte 2 do nosso podcast e continuar o nosso trabalho analisando os desdobramentos da geopolítica do Oriente Médio e os reflexos desses acontecimentos nessa região do mundo em outros países. Eu estou aqui com a presença do professor Caio. Muito obrigado, professor Caio. Eu que agradeço. É uma satisfação compartilhar esse conhecimento com o senhor e aprender com o senhor também, né? Professor que eu respeito, considero pra caramba uma enciclopédia viva, né? E seguindo aí a nossa linha do tempo, nós estamos falando sobre a Revolução Iraniana. Nós estamos entre a década de 70 e 80 e seguimos para a Guerra do Irã-Iraque, onde nós tivemos a intervenção dos Estados Unidos, da União Soviética, naquele contexto de conflito na região da Mesopotâmia, do Golfo Pérsico, o interesse sobre o petróleo. Nós analisamos também, no episódio 1, as crises do petróleo que foram uma consequência desses conflitos em países produtores de petróleo, né? E para a gente seguir o caminho histórico, nós passamos para a Guerra do Golfo, que é um dos acontecimentos que vem para encerrar esse momento do século XX, da ordem do mundo bipolar e de uma interferência também dos Estados Unidos no Oriente Médio que reproduz a política que havia antes. Ou seja, nada mudou, né, professor? A Guerra do Golfo de 1990, de agosto de 1990 a fevereiro de 1991, repete a política externa americana desastrosa de interferir em conflitos do Oriente Médio e de não estabilizar a região, de não levar a região para uma estabilidade política, social, econômica, né? É isso aí. Israel, perfeita análise. Muito obrigado pelas palavras. Israel tinha... O Iraque, desculpem-me, tinha claramente a ideia da expansão. E escapou Israel porque, na verdade, Israel é sempre um inimigo oculto. Ele sempre está funcionando ali como aquele que impulsiona e justifica e cria o contraponto. Porque se com a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini houve a ideia da satanização do Ocidente, a representação máxima do Ocidente era Israel. Em algum momento, o Iraque serviu aos Estados Unidos, depois... No Oriente, né? No Oriente. Representação do Ocidente do Ocidente no Oriente é Israel, né? Então, essa já era uma marca que não só o Irã cultivava, mas os próprios países de língua árabe, lembrando que o Irã não é árabe, é persa, mas os países de língua árabe, e muitos se valiam de maneira, digamos, oportunista, para, em determinado momento, se opor a Israel e aos Estados Unidos e a ideia da ocidentalização. Nesse sentido, o Iraque serviu aos propósitos americanos na guerra Irã-Iraque em algum momento, depois os Estados Unidos fazem um jogo duplo, mas o jovem general, o líder sunita, Saddam Hussein, ascende ao poder com o apoio dos Estados Unidos. E depois esse próprio, esse ovo saiu da serpente e de repente, esse ovo... ou essa serpente, na verdade, a serpente saiu do ovo e essa serpente agora queria expandir. E queria expandir para áreas que eles alegaram com a criação de uma narrativa, que era o Kuwait. E o Kuwait é uma região geoestratégica, se você botar o mapa aí... Pode mostrar para nós o mapa aí, Thaleson, por favor? Veja só que interessante, né? Olha lá. Nós estamos falando dessa região do mundo. E o Golfo Pérsico está logo aqui, ó, em evidência. O Irã está um pouco mais ao norte, né, do Golfo Pérsico. E o Kuwait na porção mais ocidental, né? Você vai encontrar aqui, ó, o Kuwait, fazendo fronteira com o Iraque. E essa região, naquela época, com uma produção de petróleo que superava os 40%, né, em torno de 45%. Hoje produzindo 20%, né? Com as reservas na Venezuela, na Rússia, no Golfo do México, a demanda diminuiu um pouco, mas não deixa de ser muito importante, né? Muito importante. E ali
estava o Kuwait como, quem diz, uma pedra no calçado do Iraque, né? Eu tenho uma imagem aqui, essa personalidade o senhor deve se lembrar dela, né? O presidente George H.W. Bush. O pai do Bush filho. Do Bush, né? E ele que vai dar o sinal verde para a Primeira Guerra do Golfo e é ele que vai armar o Saddam Hussein no Iraque, né? Com a política externa de financiar conflitos no Oriente Médio para ter acesso ao petróleo. Não importa quem ganha, né? Eu vou financiar os dois lados. Isso. E no final das contas, quem ganhar me dá o acesso ao ouro negro, né? E o Bush foi vice-presidente do Reagan, né? Então, você vê que essa política de intervenção e essa política de criação de áreas de influência histórico, geopolítica na região do Oriente Médio e propriamente em uma região muito rica em petróleo, que é essa, tirando a Arábia Saudita, o Iêmen, o petróleo fundamentalmente está ali. Então, é uma estratégia que os Estados Unidos já vinha remontando desde a sinalização do fim da Guerra Fria, quando a Guerra nas Estrelas do Reagan, quando o Gorbachev começava com a sua perestroika e sua glasnost, já tinha um enquadramento geopolítico para a nova ordem pós-Guerra Fria. E, sem dúvida, o petróleo fazia parte dessa pauta, como já fazia anteriormente. Precisa garantir a segurança energética, né? Sempre. Porque a primeira crise ela vai desacelerar as economias do Ocidente de forma que, como o senhor bem mencionou, vai queimar os metais que os Estados Unidos guardavam no Banco Central, né? E ele vai exigir o pagamento das dívidas externas. Então, o mundo entra em colapso. Colapso. E para garantir essa nova ordem mundial, que o presidente dos Estados Unidos fala lá no discurso 91, ele precisa garantir o acesso ao petróleo, né? E o financiamento das infraestruturas no Kuwait, na Arábia Saudita, no Irã, na época do Shah Reza Pahlavi, e no próprio Iraque, na época do Saddam Hussein, fazia parte desse interesse americano. Eu financio a infraestrutura, você explora e exporta o petróleo para mim, né? Essa é a lógica. Essa é a ideia. Eu tenho uma imagem aqui muito interessante também, professor, do Khomeini, né? Do Ruhollah Khomeini. Nós temos aqui o Ruhollah Khomeini no retorno do exílio dele, né? Na França. Como o senhor também mencionou na nossa parte 1, ele passou um período afastado do Irã e quando ele volta, ele lidera a revolução, né? A Revolução Islâmica. E ele governa o Irã como líder supremo até a morte, quando ele é substituído pelo Khamenei. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa entre os níveis de parentesco do Ruhollah Khomeini e do Ali Khamenei, e eles não eram parentes, né? Eles não tinham níveis de parentesco. Embora o atual chefe supremo do Irã seja filho do Khamenei. Tá aí, o Ruhollah Khomeini. E interessante como que essas personalidades, apesar de serem fundamentalistas, quanto ao fundamento da fé, guiando a atividade política. Fundamentalista no sentido do fundamento mesmo. A fé como fundamento de orientação. Mas eles são ocidentalizados, né? O Khomeini, o Khamenei e toda a linha hierárquica. Lá na frente, o próprio Osama, a família Bin Laden, né? É uma família que tem uma entrada de ocidentalização muito forte. Então, eles estão comunicando com o Ocidente, eles estão comunicando com uma estrutura de poder que, no limite, sabem corretamente, com precisão, o que o Ocidente quer do Oriente e o que eles têm como moeda de troca. Quer dizer, apesar deles não aderirem a esse modelo ocidental na maneira ampla, mas eles já fazem uma política ou uma geopolítica enquadrando e negociando com o Ocidente bem capitalista, bem sedimentado quanto às estruturas do capitalismo em suas fases. Financeira, né, sendo desenhada ali a Quarta Revolução. Não nos esqueçamos que o Vale do Silício já é desenhado no início dos anos 80, né? A alternativa econômica em detrimento da explosão japonesa. É a transferência também do capital do petróleo para o capital das tecnologias da informação. Sem né? dúvida. Inclusive, cuja Arábia Saudita é um dos países que, na atualidade, mais investe em tecnologia da informação. Um dos primeiros humanoides,
humanoide, um robô, né, com características de humano, se chama Sofia e é uma cidadã saudita. Curiosamente, estava pesquisando sobre isso, né? Isso mostra que um gigante do petróleo também percebe que essa energia ela tem suas barreiras, né, na perspectiva de transição energética, futuro. Cabe mais pegar esse dinheiro do petróleo agora e transformar ele em ciência e tecnologia do que ficar refém do petróleo diante de um mundo que essa energia vai esgotar. Cada né? vez vai esgotar e cada vez mais a energia elétrica se apresenta. As fontes alternativas, e agora um destaque para a questão dos automóveis e da questão da eletricidade canalizada por vento, por sol, enfim. As alternativas. As alternativas de energia fazem o hidrocarboneto entrar em alerta. Né? Eu estava lendo uma entrevista do chefe de Estado do Azerbaijão, numa das COPs anteriores, né, que teve no Azerbaijão, em Baku, capital do Azerbaijão. Ele fala que o petróleo é o presente dado por Deus. Então, mesmo diante da ascensão dessas energias alternativas, ainda existem países produtores de petróleo que permanecem com as políticas voltadas ao controle, produção e exportação dessa fonte, como se essa fonte fosse literalmente uma dádiva divina, né? Eles não vão abrir mão desse petróleo com facilidade, não, professor. É isso aí, não vão mesmo. Nós, seguindo aí a nossa linha do tempo, a gente caminha para os anos 90, 2000, e começa os anos 2000 com os atentados terroristas, no dia 11 de setembro de 2001, e algumas análises pressupõem que esses atentados contra os Estados Unidos, o World Trade Center, o Pentágono, a tentativa de ataque à Casa Branca ou Capitólio, são fruto de uma política externa dos Estados Unidos mal sucedida e que causou um sentimento anti-americano no Oriente Médio, que acendeu esses grupos, que deu espaço para esses grupos terroristas como a Al-Qaeda. A gente vai ter aí também, entre esse grupo, o Hamas, nós vamos ter o Hezbollah, a ascensão do terrorismo como uma resposta à intervenção americana no Oriente Médio. Né? Começa assim, né? Essas entranhas políticas, né? Esses entraves mal resolvidos, vai ter um preço. O preço é não conseguir controlar aquilo que um dia foi lançado, né? O Talibã teve apoio dos Estados Unidos em sua origem para eliminar a influência soviética no Afeganistão. Os mujardins, né? Os mujardãs, como queiram. E aí o jovem Osama um dia serviu aos propósitos americanos. No momento em que o acordo e o pacto não é satisfatório, o mesmo Talibã que teve o apoio dos Estados Unidos e que foi impulsionado em sua criação pelo capital americano, já vai fazer oposição aos Estados Unidos e aí o efeito é o inverso, né? O veneno vai voltando e o anti-americanismo vem do lado xiita, vem do lado sunita, o Talibã é sunita. Principalmente sunita, né? Lado menos esperado. Pois né? é, o Iraque é sunita, né? Por exemplo, quando eu aprendi... Thaleson, coloca aí para o professor Carlos explanar essa personalidade, né? Pois é, aí ó, o 54º filho de uma família de 56, né? Você vê que tem muita gente. Osama Bin Laden, né? Um milionário saudita, né? Queria fazer uma revolução num país árabe, né? Vou para o Afeganistão, porque ele não é afegão, né? Vou para o Afegão, vou participar de um movimento insurgente financiado pelos americanos. E o que é muito interessante aí é que essa personagem histórica, ela é, no limite, alguém ressentido com os Estados Unidos, pelos pactos quebrados na estrutura de poder ligada à desocupação soviética do Afeganistão, e, ao mesmo tempo, é alguém que adere ao anti-ocidentalismo por um viés não xiita, né? É um sunita. E aí a ala radical, ou até mais radical, passa a ser sunita. Um Saddam Hussein, o Ali, o químico, que era um dos braços direitos de Saddam, o Osama Bin Laden, né? As lideranças da criação do Hamas. Hamas é de 87, a primeira intifada
né, de 87, marca o surgimento do Hamas. O Hezbollah 91, 2, né? Hezbollah 91. 91. E o Talibã também tem muito a ver com essa data. Também. Né? O Talibã ele tem pelo menos uns 3 momentos históricos muito importantes, que é a década de 70, quando começa a guerra civil no Afeganistão. Porque a primeira guerra do Afeganistão não é uma guerra contra inimigos externos, é uma guerra civil provocada pela influência ocidental e soviética, né? O que fortalece muito esse sentimento anti-americano, porque a guerra dura 10 anos. E esse período de 1979 a 1989, temos a Intifada, temos a guerra do Irã-Iraque e, posteriormente, a guerra do Golfo. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no Oriente Médio com intervenção americana, né? E, por exemplo, só para citar, quando o Saddam Hussein incursiona sobre a Guerra do Golfo, sobre o Kuwait, e ele não consegue ter o que ele gostaria, quer dizer, é uma guerra que não sei se tem lado vencedor ou perdedor, mas tem um lado que é o fato do Saddam ter que desocupar o Kuwait, né? E aí esse Saddam, ele consegue capitalizar a população iraquiana para um anti-americanismo. Então, onde é que eu estou querendo chegar? É que o anti-americanismo, de repente, ele não tem lado mais, ele vem de tudo que é lado. Ele vem da Revolução Islâmica, de base xiita, ele vem de um Hamas, que vai nascer com a ideia da intifada, a desproporcionalidade da guerra, a guerra das pedras, e de repente, Israel se apresenta como escudo do Ocidente, então, por trás de Israel, os Estados Unidos, então, junto e no bolo, em relação a Israel, vai os Estados Unidos, aí vem o Hezbollah, vem a milícia Talibã, vem Saddam Hussein, quer dizer... Os talibãs retornam em 97, 98, né? Então, no fechar do século XX, os jovens estudantes do Alcorão que tiveram que fugir para o Paquistão para sobreviver, volta para o país para assumir o controle, né? E fica fora 20 anos depois, 20 né? anos. Então, quer dizer, olha o tanto que isso cria um ressentimento. Moral da história. Os Estados Unidos, eles sempre teve muitas perdas nesse envolvimento no Oriente. Eu penso assim, olhando de longe, eu penso que ele conseguiria tudo que ele tem se não interviesse. Porque, afinal de contas, eles teriam que vender o petróleo. E apesar dos Estados Unidos viver uma desindustrialização desde os anos 80, mas ainda é um grande consumidor de petróleo por toda a sua estrutura capitalista vinculada à Revolução Industrial, mesmo que na sua quarta geração, mas os Estados Unidos está muito vinculado à segunda e à terceira também. Então, e aí você vê que os Estados Unidos, cara, o jeito que o Donald Trump entrou, o jeito que ele está saindo, né? Teve ameaça até de um etnocídio civilizacional, extermínio, né? Um extermínio civilizacional, e agora ele, de repente, é um acordo, um cessar-fogo que vem, que é inconstante também, inconsistente. Que é oferecido por um país que até então não tinha se envolvido na guerra, né? Porque você coloca o Paquistão agora como um país que, como ele está propondo o cessar-fogo, um país que está do lado do Irã. Não é interessante para o Paquistão ter um extermínio de uma etnia vizinha ao seu país também, né? Por quê? Porque se ele é capaz de fazer isso com o Irã, é capaz de fazer isso com qualquer povo ali da região. Né, o que está demonstrando ser, né? Porque todo mundo sabe o que o Iraque virou depois da guerra do Iraque, 2004. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que a Ucrânia está virando e virou devido à interferência do Putin. O senhor falando sobre a guerra do Iraque, são 2 momentos muito importantes, resultado dos atentados. Thaleson, coloca a imagem para nós, por favor. Os atentados a partir dessa manhã aí do dia 11 de setembro. Essa imagem ela é muito marcante. Por volta ali das 8 horas e 40 minutos do dia 11 de setembro de 2001, o George W. Bush filho, né, não é o pai, estava numa escola fazendo leitura para crianças, né, de livros infantis, quando ele é informado pelo seu secretário-geral sobre os ataques. Na verdade, nesse primeiro momento, não se tinha a informação de que eram ataques. Talvez pudesse ser um acidente, né? Um avião, um voo comercial, colidiu com o World Trade Center. Mas alguns minutos depois eles confirmam que era um ataque e o Bush é retirado aí dessa escola
e ele vai ser colocado no American One Force, né, que é o avião presidencial dos Estados Unidos. Enquanto os outros ataques acontecem, o presidente Bush está no espaço aéreo americano planejando qual vai ser o seu próximo passo. E aí o senhor falou assim, os Estados Unidos fez a guerra do Iraque, fez a guerra do Afeganistão, gastou, né, muito recurso, foram mais de $1 trilhão, né, na guerra do Afeganistão. A guerra do Afeganistão se estendeu para 20 anos, uma intervenção de um país, uma intervenção externa que dura 20 anos. Isso gera um impacto muito forte na estrutura dos países do Oriente Médio, porque a presença americana está ali, né? A embaixada americana no Afeganistão vai ser muito frequentada, com muitos funcionários. Os Estados Unidos até constroem um aeroporto no Afeganistão para garantir ali o transporte dos seus funcionários, né, da embaixada e do exército, né? E depois que a guerra acaba, os objetivos não foram alcançados e os custos militares foram muito grandes, e o resultado disso tudo é um ódio que se fortalece, né? Então é uma política externa que a história, a geopolítica mostra que não tem dado certo, né, professor? Não tem dado. Um imperialismo que não funciona mais no século XXI, né? Porque assim, o que a gente tem que entender? Quando tem um atentado terrorista ao World Trade Center, os Estados Unidos, então, ele dobra a aposta. Não há outra forma de entender. Ele dobrou a aposta. Porque ele nomeia o eixo do mal. E ele estabelece como eixo do mal o Afeganistão, o Talibã, o Iraque, o Irã, Cuba, Venezuela, compondo o eixo do mal. Desses aí, já caíram todos. E a última fronteira, a última trincheira, o último no fronte é o Irã. E o Irã, diferentemente de outros, ele conseguiu manter uma estrutura econômica, conseguiu ter uma estrutura nuclear de armamento, de elevado alcance, e uma tecnologia nuclear, que não se comprova a ideia da bomba, mas uma tecnologia nuclear que permitiu ao Irã ter um arsenal só superado, eu creio, por Israel, na região do Oriente Médio. Então, por exemplo, e agora, de novo, ele fecha um ciclo, né? O Maduro caiu, e aqui deixar claro, né, que não é defender Maduro, mas muito pelo contrário, mas é a forma como Maduro é retirado do poder, a forma como essa guerra, essa nova ofensiva no Irã iniciou. Quando o senhor diz essa forma como Maduro foi retirado do poder, o senhor está mencionando a soberania dos Estados Nacionais, né? Que é um princípio fundante da Declaração das Nações Unidas, proposta pelos próprios americanos, estadunidenses. Existe uma crise da instituição aí, porque passa por cima dos princípios, pilares, que ele criou há 80 anos atrás, né, professor? É o que está tendo um desmonte hoje, inclusive, né? Hoje tem um grande desmonte sobre esses pilares que os Estados Unidos criou. A queda desses países do eixo... Por exemplo, porque olha só, do ponto de vista prático, funcional, qual foi a grande diferença da retirada do Salvador Allende do Palácio da Moneda, em que ele foi tirado a bala, e morto, a bala. Ele ainda perguntou assim, chama o Augusto Pinochet, que ele vai me proteger, né? Mal sabia que era o próprio Augusto que estava dando golpe. O Pinochet. E aí, assim, sob esse ponto de vista, a ofensiva que os Estados Unidos fez à Venezuela e a operação que a Força Especial Americana fez, soldados, né? Foram SEALs, né? Que fizeram, invadindo o Palácio do Governo da Venezuela e teve morte mais ou menos 30 e poucas pessoas, né? Muitos navios venezuelanos afundados na costa, né? Isso. Petroleiros presos, né? Isso. O senhor mencionou aí os Qual SEALs. a diferença? Os Estados Unidos sempre mandam a Marinha, né? Fazer esse serviço, né? Foi sempre assim os fuzileiros navais. Em 2014. E assim, 2011, né? Do ponto de vista prático, arrancou um presidente de lá. Arrancou um chefe. Ah, mas ele era ditador. Não, tudo bem, mas e agora? E o que o Donald Trump está fazendo
numa guerra que, a priori, essa guerra era deles. Teve dados aí, lançados por Instituto de Pesquisa americanos, que a própria Reuters afirma que algo em torno de 70% da população é contra essa guerra. E aí? A população americana. 3 a cada 5 americanos são contra. Eu li Então, essa entrevista. algo em torno de 70%, 66%. Gente, isso é um absurdo para um presidente que foi eleito uma vez, perdeu outra de maneira apertada, mas o Biden ganhou, e venceu outra com relativa folga pela eleição distrital americana, mas é um colosso para o mundo. E aí, esse mundo vem em 92, em 2001, aí incursiona na guerra do Iraque em 2004, acaba com o Iraque, acaba com a herança cultural da antiga Mesopotâmia, rebenta museu, rebenta tudo. Os filhos do Saddam Hussein são todos mortos. Mortos, né? Mortos. Filhos também sociopatas, né? Mas a geopolítica ela consegue colocar uma peça a mais nesse tabuleiro, desse nosso quebra-cabeça. Quando o senhor falou assim, primeiro ele tira o Maduro, né? Depois ele continua a incursão no Oriente Médio. Eu penso que primeiro também os Estados Unidos, o Donald Trump, a política conhecida como nova doutrina Monroe, né, fazendo referência à América para os americanos, para os Estados Unidos, é garantir o acesso ao petróleo diante de uma crise da produção e exportação de petróleo que ocorre no Oriente Médio. Foi muito bem estratégico, né? A gente sabe que os Estados Unidos não queria tirar o Maduro do poder porque queria conduzir a Venezuela para a liberdade. Não, ele queria assegurar os interesses em controlar as maiores reservas de petróleo do mundo, um país que está muito perto da sua esfera de influência, porque Thaleson, você pode colocar um mapa para mim, por gentileza? Em questões geográficas, né? Se nós olharmos para o mapa da América Central, do Norte e um pedaço da América do Sul, a gente percebe que a Venezuela ela não está apontada para o Atlântico, para a África e para a Europa. A Venezuela ela está apontada para o Caribe, ou seja, ela está inserida na esfera de influência dos Estados Unidos. E ter o controle dos recursos desse país é fundamental para fazer o extermínio no Oriente Médio. Porque aí eu não preciso de nenhum produtor de petróleo de lá enquanto eu controlo a Venezuela, a Guiana aqui, né? Porque o Donald Trump, logo depois da captura do Maduro, ele meio que ditou que as empresas petroleiras americanas, a partir dali, teriam o direito de explorar o petróleo venezuelano, né? Então, agora o seu petróleo é meu, né? As nossas empresas vão explorar a sua energia, vai gerar riqueza e vai tirar seu povo da miséria. Não sei se isso é a democracia que imaginávamos lá na Carta do Atlântico. Ou imaginávamos desde os primeiros estudos sobre a democracia americana, com Tocqueville, né, com a democracia na América, e com todos os outros grandes tratadistas. A Guerra de Secessão trouxe grandes tratadistas. O próprio Lincoln é um político, mas que vai deixar alguns nortes interessantes. O general Ulysses Grant, por exemplo, né, que foi o presidente pós-Lincoln, também foi presidente dos Estados Unidos, foi um herói de guerra, foi alguém ligado muito à ideia dos tratados, né? Você tem toda uma construção. Claro que, em meio a este caminho aí, tem um Colorado Roosevelt, do Big Stick, né? Nós vamos ter depois a política da boa vizinhança do Roosevelt, que é o Franklin, não o Theodore, mas você vê claramente que os Estados Unidos sempre teve, até então, ele sempre teve uma preocupação de, pelo menos, traduzir uma ideia, olha só, traduzir uma ideia de democracia. Agora não dá mais, entendeu? Tipo, nós já estamos entendendo que esse papo não cola, que ninguém acredita mais nisso. Porque até internamente a democracia americana está sendo solapada. Você vê esse movimento de artistas que está tendo aí, atores, atrizes, né? Em Hollywood, por exemplo, se opondo ao Trump, e vendo um monte de pessoas, celebridades se opondo, mas eles estão se opondo a algo que literalmente eles acham que está se perdendo, não é o Donald Trump. É esse espírito republicano, essa ideia da democracia, essa ideia de um Estado que sempre foi marcado pela defesa dos institutos
do Estado de Direito, dentre os quais a federação, dentre os quais a democracia, dentre os quais a lei de peso e contrapeso. Direitos individuais. Dentre os quais direitos individuais. Liberalismo, Quer política dizer, econômica. Você vê claramente que isso tudo vem se perdendo. E quando começa uma guerra como essa, atualmente, a gente vê assim que... E aí? O que vai ser depois dela? Porque se vai ter ou não cessar-fogo, o que vai ser depois dela? Porque como é que o Trump volta para casa? A ideia é essa. Como é que ele volta para casa com algo em torno de 70% de aprovação? Não tem como voltar para casa, né? Não Como dá. volta? Como é que a gente entra numa sala de aula que tem 100 alunos e 70 tem sérias reservas a você? Como é que você dá aula? Como é que você Não tem dialoga? como. O senhor me perguntando, o senhor colocando a questão desse enfraquecimento e crise de instituições que os Estados Unidos um dia representou e hoje não representa mais. Um dos sintomas mais críticos dessa crise é os Estados Unidos se retirando do artigo que garante a segurança dos membros da OTAN, por exemplo. Porque a organização do Tratado do Atlântico Norte, quando ela foi criada em 1949, lá no contexto da Guerra Fria, ela tinha como interesse, em primeiro lugar, assegurar, garantir a integridade, a segurança dos países, das potências do Ocidente. A Guerra Fria acaba, mas a OTAN continua existindo. E com intervenções posteriores ao fim da Guerra Fria, em 95 na Sérvia, a OTAN vai bombardear Belgrado, a capital da Sérvia, vai capturar o Milosevic, né? Slobodan Milosevic. Levar para a Haia, né? Vai ser julgado e condenado à prisão perpétua, né? E depois a OTAN vai ser utilizada também na Líbia. Depois foi condenado à morte, né? Com Morreu por Muammar envenenamento. Gaddafi. O Muammar Gaddafi também cai por uma intervenção da OTAN em parceria com o Conselho de Segurança. E os Estados Unidos se retira da cláusula em que ele se compromete em fazer a segurança dos membros da OTAN. E quando ele pregava a geopolítica da coexistência pacífica, do mundo da paz, e ele falou assim, mundo não precisa se armar porque eu faço a segurança de vocês, agora eu não faço mais. E aí, além de fazer essas intervenções internacionais para garantir interesses e não a democracia, ele leva o mundo para uma corrida armamentista. A França anunciou no mês passado que vai triplicar a sua quantidade de ogivas nucleares, com a declaração do chefe lá francês, o Macron, de que um país forte tem que ser um país armado. A Alemanha também anunciou que vai investir boa parte dos seus rendimentos em indústria militar, indústria bélica agora. Então a gente tem os Estados Unidos, a América do Norte, que representa o maior orçamento militar do mundo, que levou a Europa nesses últimos meses a uma corrida armamentista, porque deixar a Europa desprotegida com uma Rússia armada e anexando pedaços da Ucrânia nos últimos 10 anos é uma ameaça para a Alemanha, para a França, para o Reino Unido. Então você leva a Europa para uma corrida armamentista e você desencadeia, não sei se a palavra correta poderia ser essa, depois o senhor pode me ajudar, mas você causa no Oriente Médio outra onda de conflitos, empurrando Irã, empurrando Israel, Líbano, Jordânia. A gente sabe que a Cisjordânia, Jordânia, a faixa de Gaza ali, estão todos eles juntos. E agora com mais um personagem, né, um agente, que é o Paquistão, que também é potência nuclear. E que também é islâmico em sua maioria. Então, quer dizer, a gente não consegue entender como que tantos erros são recorrentes, como que não tira lição, como que não busca um viés diplomático para apaziguar a região e garantir a harmonização. Existe alguma maneira, na análise do senhor, de garantir que esse imperialismo pudesse ser feito no Oriente Médio sem intervenções militares? Teria como ser hegemônico economicamente e politicamente. Mas fazer uso de uma hegemonia por domínio do sistema.
Mas uma hegemonia cultural Não. ocidental no Oriente Não. Médio cola? Não acredito. Impossível, Não né? acredito porque, por exemplo, não acredito como não acredito aqui. Nós estamos vivendo um estilo de vida americano, mas qual que é o nosso almoço? Arroz, feijão, salada, carne, e o goiano gosta de mistura. Um piquezinho, É, um uma aipim, misturinha. uma mandioquinha É. frita, né? Isso. As identidades culturais, Tem elas como. não são apagadas, né? O McDonald's vem para cá e adequa, né? Mas a ocidentalização no Irã, iniciada pelo Shah Reza Pahlavi, é um exemplo de um controle cultural feito pelo Ocidente no Oriente Médio, né? Pois é, mas mesmo assim, nós temos que considerar que com os devidos erros e digressões, o regime fundamentalista no Irã funciona para eles. É apoiado pelo povo, né? Funciona. Isso me cabe? Não te cabe? Não, eu adoro ser ocidental, eu gosto de música ocidental, eu gosto de comida ocidental, entendeu? Eu tenho um casamento nos moldes cristãos, mas eu tenho minha autonomia, minha mulher tem autonomia, é uma profissional, tem a profissão dela. Os direitos fundamentais de liberdade devem ser garantidos, Cara, senão que mundo é esse, né? Cara, é professor? assim, eu tenho o maior privilégio de ser ocidental. Mas o Irã funciona. Para eles funciona, já está em Copa do Mundo, já está em Olimpíadas. A seleção de vôlei, né, feminina iraniana, sim, já tem uma seleção de vôlei feminina. Quer dizer, já tem uma abertura que nem se imaginava ter. Resolve para eles. Resolve para nós? Não, eu gosto de rock. É porque a gente não gosta do líder supremo do Irã que nós vamos matar ele, né? Mais gente. E não adianta. Não vou com a cara do Maduro, Não adianta. eu vou tirar ele do poder, vou lá desrespeitar a soberania do país. Acaba que todos os governos americanos que posicionaram-se minimamente para buscar uma alternativa, mais pelo pacto, pelo acordo, do que pelo confronto, são os melhores governos. Assim, os que mais dão ao mundo a certeza de que existe uma continuidade, um limite. Sim, e aí não interessa se é republicano, se é democrata. Não, são os governos que literalmente negociam mais. Respeitam as entidades, né? Porque você pegar as duas grandes guerras mundiais foram comandadas por presidentes democratas. O Woodrow Wilson, nos Estados Unidos, O Roosevelt, né? Dos 14 pontos pais de Wilson, e o Roosevelt, né? O Franklin Delano Roosevelt. O vice era republicano, né? Exato. O da Harry Truman. Mas é assim, é republicano no coração, né? Então, assim, mas você vê, claro, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, os democratas não são fáceis. São não. Não são fáceis. Aliás, quando se trata da guerra decisiva, daquela que você não vai recuar, os democratas dão mais motivo para o temor. Agora, quando se trata dessas pequenas convulsões sociopolíticas mundiais, aí a gente vê a marca maior dos republicanos agindo. Não estou de jeito nenhum dizendo que o Obama foi um pacifista, muito pelo contrário, nós sabemos que o Barack Obama também tem seu pezinho em alguns conflitos na África, né? Sim. Na própria questão do Talibã, enfim. Foi na política do Obama, né, em 2011, finalzinho, que o Osama Bin Laden foi capturado e morto, né? Finalizando aí, ou pelo menos colocando das reticências na doutrina Bush, né? E assim, nós sabemos que não estamos aqui de forma alguma demonizando o Partido Republicano e beatificando o Partido Democrata, muito pelo contrário. O Obama conduziu os Estados Unidos na guerra do Iraque, toda ela, né, praticamente toda ela. Então, o julgamento de Saddam Hussein foi feito na era Obama. E morto por enforcamento, né? Quer dizer, em um tribunal que não era penal internacional, não era um TPI, era Guantánamo, né? Por crimes que os Estados Unidos também já cometeu, né? Com essas intervenções, né? E outros líderes cometeram, porque as acusações do Saddam Hussein, eu estava lendo sobre o julgamento dele, o Saddam Hussein foi acusado de genocídio do próprio povo, ele matou meninos, mulheres, crianças xiitas do povo de Tikrit, no Iraque, na guerra do Irã-Iraque, usando armas químicas que haviam sido disponibilizadas pelos Estados Unidos.
Então, os Estados Unidos, se pudesse ser responsabilizado, deveria ser responsabilizado pelo uso dessas armas químicas no Oriente Médio. E cadê que o Bush, cadê que o Clinton, o Bush pai, foram responsabilizados por isso, né? Nenhum presidente americano foi responsabilizado por crimes contra a humanidade, violação de direitos humanos. Não foram. E agora, mais uma vez, o argumento será qual? Que o Irã dava apoio para o grupo Hamas, em Gaza, e para o Hezbollah no Líbano, no sul do Líbano, como mecanismo de pressionar Israel. E aí, uma política anti-Israel na região do Oriente Médio, né? E aí você vai ver que vão colocar o Irã nas costas, mas os Estados Unidos também incentivou o quê naquela região do Oriente Médio durante 60 anos, 70, que começaram os conflitos árabe-israelenses e que ganharam outros contornos. Então, quer dizer, a gente não entende o porquê que essa atitude se repete. Como que, por exemplo, assim, ó, no limite, como que o Donald Trump começou esse mandato dele fazendo um forte lobby para o fim da guerra da Ucrânia, se irritou com Volodymyr Zelensky, se autoproclamando vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Do Prêmio Nobel. E aí, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, né, em que ele estava condenando o Putin pela intervenção na Ucrânia, ele dá uma moída dessa no Irã e compra uma briga ou incita uma briga. Porque escala o mundo para a guerra, né? E essa coisa já vinha acontecendo, quer dizer, e agora deixa o mundo apreensivo, existe um custo guerra que o mundo já está pagando, né? E uma guerra que desgasta a imagem política dele muito. Os números são controversos, depois nós chegaremos aos números corretos, mas é algo em torno de 65% a 70% de americanos, de estadunidenses, são contra o presidente Trump, nesse contexto da guerra, desaprovam a guerra, e a gente fica a entender o porquê que essa solução, que claramente já não deu certo, de querer intervir politicamente, militarmente, novamente é apostada em os Estados Unidos. Aí eu falei, não, mas a coisa da guerra da Ucrânia é uma coisa, a guerra do Irã é outra. Eu falei, mas não tem nenhuma convergência, não. Eu sei que as raízes são outras, tudo bem, mas não tem nenhuma convergência nisso tudo. E aí nós ficamos aqui à deriva, pensando nas consequências que uma guerra dessa pode trazer. Por exemplo, o Brasil, os impactos alta do diesel. A alta do diesel vai trazer a alta do agronegócio. A gente tem usinas termoelétricas que queimam óleo também. Até a energia elétrica sobe de preço. Vai subir, vai ter um custo, isso aí vai chegar para nós. Vai ter um efeito cascata. Né? Thalisson, coloca o mapa lá para nós. Eu costumo dizer assim, ó, Caio, que a geografia é o palco sobre o qual a história se manifesta, né? O grande teatro, né? E aí o senhor falando assim, nós temos, essa guerra já causou um custo para o mundo, né? O mundo já paga um preço por uma decisão unilateral tomada pelos Estados Unidos, né? E aí a gente vai lá no mapa e eu quero mostrar para os nossos alunos, o pessoal que está acompanhando aí, um local que entre o Irã, a Arábia Saudita, na região ali do Golfo Pérsico, o famoso Estreito de Hormuz, né? Esse local que causou esse custo para o mundo, porque a consequência foi o Irã causar o bloqueio do estreito por onde passa 20% do petróleo global, né? Veja só que interessante. E aí do lado de cá, Caio, se você observar, é tudo montanha, do lado iraniano. E aí o Irã bloqueia esse estreito com baterias de mísseis, lança-granadas, minas aquáticas, de forma que, mesmo os Estados Unidos tendo toda a sua supremacia militar, o avião B-12, o F-16, que são, assim, super aviões, ele não consegue fazer, desbloquear o estreito, liberar o estreito de Hormuz, porque a geografia iraniana favorece que os iranianos mantenham o controle do estreito. Então, montanhas, desertos,
a geografia volta a determinar, né, as condições geopolíticas no espaço. Né? Não há como esquecer o fatídico sábado no qual o Hamas ataca uma festa rave e adentra as cidades do sul de Israel, matando civis. Não há como esquecer isso. Não há como esquecer a contraofensiva que Israel fez ao Hamas, levando ao Hamas e aos palestinos, levando à morte de 60 mil pessoas, em torno disso, de maneira indiscriminada. São 240 pessoas versus 70 mil mortes, né? Palestinos mortos, 70 mil, versus 240, né? Que foram... o total de pessoas daquele dia que foram agredidas, presas, 1.000 e poucas mortes, né? Não estamos do lado da violência do Hamas. Não quero que vocês imaginem isso de forma alguma. Mas nós estamos mencionando a desproporcionalidade que esse ataque de Estados Unidos e Israel contra os palestinos causou, né? E a inabilidade dos Estados Unidos em gerir a crise, né? Isso, cara, tem hora que parece assim, bicho, parece cortina de fumaça. E ele parece, mas aí nós temos que tomar muito cuidado para não criar, para não tecer nenhuma força a teoria conspiratória. Mas, cara, não era assim para ligar. E ele desencadeia outras crises. Eu menciono a crise migratória como uma das crises decorrentes da crise política e militar no Oriente Médio. A alta do preço do petróleo. A alta do preço do petróleo vai demandar a alta de preço de produtos. Claro que vai ter um efeito cascata sobre os gêneros alimentícios brasileiros. O uso da fome como uma estratégia de guerra. Pronto. E vem cá, vamos aqui. O Brasil, por exemplo, você pega o setor imobiliário, né? Que estava previsto cair 1%, 1,5% no Copom, depois de um grande período de ascensão da taxa do Copom, para automaticamente incentivar o setor de financiamento a longo prazo, tudo. Todo mundo estava esperando 1,5%, veio meio e a alegação foi que a guerra torna o cenário inseguro. Cara, por exemplo, eu fico imaginando o cenário imobiliário brasileiro, o tanto de empreiteiras, o tanto de construtoras, o tanto de imobiliárias que estavam esperando a queda dos juros para ampliar a margem de negócio, para ampliar a massa de negócio, para conseguir uma maior linha de financiamento. Não, parado. Mas eu vou dar aqui um spoiler para o senhor. Essa é uma forma também de retardar ou de prolongar a crise da dívida pública americana que está prestes a estourar, né? Porque aí você desacelera o mundo com uma guerra no Oriente Médio que impacta o mundo todo com, enfim, as crises econômicas, e você evita o colapso, você joga o colapso da crise da dívida pública americana de 37 trilhões de dólares para o próximo presidente. Uhum. Uma estratégia muito boa. Rola a dívida. Rola a dívida. Pedala ela, né? Cria uma verba de exceção, né? E pedala. Mas ele não tem mais o Congresso, né? Ele perdeu bem o Congresso. Tipo, os próprios republicanos, parte dessa linha republicana tá contra ele, e nas próximas eleições agora, o Partido Republicano, o Trump, tá muito apreensivo, mas essa é, sem dúvida, uma linha de raciocínio. O senhor estava mencionando aí o setor imobiliário, o setor da engenharia civil, as construtoras, né? Eu também vejo um outro setor bastante impactado, dentre os outros setores da energia, alimentação, transporte. Eu vejo um outro setor bastante impactado, que é o setor agropecuário, né? Principalmente no que se refere à produção e exportação de insumos agrícolas. 17% da ureia consumida no território brasileiro vem do Irã. O Irã não exporta só petróleo, o Irã exporta ureia também, é um dos maiores produtores no mundo. A China compra a ureia do Irã. E a China se antecipou, por exemplo, e abriu relações com outros países para não depender somente do Irã. O Brasil importa do Irã. Então, a agropecuária, ou aquele produtor agropecuário que não fez o planejamento se antecipando para a crise gerada pela guerra, ele vai enfrentar uma falta ou desabastecimento de insumos no mercado. Vai faltar insumos agrícolas.
Eu tenho um caso da valorização da ureia, o saco de ureia saiu de R$140 para R$240. Quer dizer, a conta não fecha. A conta não vai fechar. E é óbvio que o setor produtivo, uma vez sofrendo... O mercado reage, responsabiliza. Claro que vai ter um efeito cascata, vai ter uma ponta lá que vai sobrar para o consumidor final. E quer dizer, e aí é uma coisa macro, é uma coisa conjuntural, é uma coisa que independe de governo X ou Y que estiver no Brasil, mas é uma coisa que nós podemos amargar aí para tentar resgatar, esperar, porque é a safra anual. Então nós vamos esperar o quê? 1, 2, 3 anos de ciclo para conseguir redimensionar esse processo. Então, quer dizer, isso claro que nós estamos lidando com o fato de uma guerra mais aprofundada, ou de um cessar-fogo que não venha a se convalidar, como estão tentando desenhar, mas, de todo modo, é uma grande inabilidade. Caios, os Estados Unidos, ele idealiza um mundo globalizado lá atrás, lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, os Estados Unidos idealiza um mundo cujo capitalismo globaliza, né, mundializa. E hoje ele atua contra as instituições desse mundo que se globalizou. Ou seja, os mercados se integraram e aí você causa um conflito, gera uma crise e mercados integrados, sistemas financeiros integrados, você causa crise não somente para os seus inimigos, mas você arrasta todo mundo para o olho do furacão, né? Arrasta a União Europeia, arrasta a América do Sul, os produtores agropecuários, né, da Argentina, do Brasil. Você arrasta a China para o conflito, que não quer entrar no conflito, está fazendo de tudo, né? A China tem muitos empreendimentos no Irã. Muito. A China constrói portos, estradas de ferro. Acredita-se que parte do arsenal iraniano venha também da indústria militar, indústria bélica chinesa. Então, a China não quer ser arrastada, mas os Estados Unidos levou o mundo inteiro para o conflito, né, para o olho do furacão, atuando contra as instituições que ele mesmo criou e representa, e incentivando, desencadeando conflitos e sentimentos anti-americanos por várias partes do mundo, na América Latina, com a Venezuela, no Oriente Médio com o Irã, em outros cantos do mundo, na África, em outras partes da Ásia também. Então, reforçando aquela ideia principal da desproporcionalidade, da falta de capacidade das instituições de mediar esses conflitos. Nós estamos tendo uma crise diplomática, institucional, né? Como nunca, porque quando George Bush invade em 2003 o Iraque, passando por cima do Conselho de Segurança e com a suposição de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que depois ficou comprovado que não tinha, aqui novamente fazendo um contraponto. Não encontrou as armas, né? Defendendo a ditadura de Saddam. Não, nós estamos no jogo diplomático. Você cria uma verdade e invade um país, né? E isso vai ter um preço. E mais uma vez, essas incursões político-militares desesperadas, desrespeitosas, vai ter um preço. E os Estados Unidos está inserido num contexto internacional em que o mundo cobra dele a garantia desses princípios e instituições. O mundo cobrando dele, ele não garantindo, então nós estamos desamparados. Ele chamou a França para entrar, a França disse não, a Espanha disse não, a Alemanha disse não. Ficou feio, levou muito fora. Não achou ninguém para dançar com ele. E assim, na boa, é de uma disfarçatez também o que se fala, como se refere a um povo que está sendo destruído, como se refere a uma pseudo-ameaça de armamento nuclear. Cara, é uma disfarçatez, assim, beira uma coisa meio jocosa, né? Como aquele vídeo que ele lançou de criar um resort na faixa de Gaza, o que seria construído. E depois eles vêm, põem e apagam. Aí fala, não, foi brincadeira, ou a gente fez sem querer, não sei como é que... Não, cara, colocou uma animação de um resort de alto padrão em Gaza, sobre pedras, pessoas, escombros,
nasce o luxo. Cara, é um pouco de disfarçatez, assim, eu acho que por vezes o mundo parece perder um pouco do limite. Eu acho que o Donald Trump, por vezes, ele perde um pouco essa mão do limite. Eu acho que o próprio americano sentiu isso, sabe? O estadunidense. E aí isso explode uma crise de valores, uma crise de axiomas, de princípios, uma crise diplomática, uma crise ética, uma crise moral, uma crise que pega tudo. Os Estados Unidos é um país multiétnico e cultural hoje, Muito, né? muito. Comunidade iraniana é enorme, comunidade muçulmana americana é enorme. E eles né? mesmos, né? Eles mesmos. É um país riquíssimo, é berço do rock, um dos berços do rock, um dos berços, né? É o berço do jazz, da soul, do funk, da música black, da música negra, da música preta americana. Ele é um país multicultural quanto a alimentos, quanto a dança, quanto a costumes, quanto ao outro, né? Sempre teve algum xenofobismo, algumas coisas, sempre. O meio oeste sempre foi meio complicado, tem ali o Texas, que sempre foi um pouco complicado. Até o sul, né? Que eu tanto gosto, que eu tanto defendo, meu Alabama, meu Carolina do Norte, do Sul, com movimentos muito ultranacionalistas, né? O senhor estava mencionando aí o fato da animação que foi publicada lá na Trump rede social, Trust, né? Trust, de os resorts sobre a população palestina na faixa de Gaza. E aí ali nós tivemos em torno de 168 mil refugiados para o Egito, 168 mil pessoas refugiadas e 2 milhões de palestinos deslocados. Ou seja, os direitos humanos foram para o saco. Uma grande Goiânia, né? Uma grande Goiânia. Deslocada. Uma grande Goiânia. A água restrita, o direito ao uso da água, o direito à alimentação. Você imagina, tudo, né? Saneamento básico. Saneamento básico. Esgoto. Tudo. Foi bom, meu amigo. O mundo tem sintomas muito ruins, né? Muito ruins. Vamos esperar os próximos episódios para nós voltarmos a tentar analisar um pouco e trazer um pouco de um contexto geopolítico, histórico para a baila. É uma honra participar dessa apresentação, né, dessa análise com o senhor, fazer isso aqui no Colégio Protágoras. Existe toda uma equipe aqui por detrás que está garantindo, né, essa estrutura para que a gente possa trazer as informações, debater, trocar essa experiência. Para mim, é uma grande valia, uma conquista assim, pessoal e profissional estar nessa mesa aqui do Colégio Protágoras, compartilhar desses conteúdos com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom demais. Os primeiros de vários, meu querido. Aí. E você, mais novo que eu, tem muita trajetória, muito conhecimento, muita trajetória, muita entrada. Siga assim, estudando, como eu tento estudar até hoje, muito, né? Para a gente... E é um campo que não dá muitas verdades. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque é um campo em que as verdades têm que ser bem mensuradas, mas existem fatos, existem argumentos, existem estatísticas que nos permitem chegar a algumas conclusões. Verdades não, mas algumas conclusões sim. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado ao Thales, obrigado ao Protágoras, mais uma vez, uma casa que eu amo. Sempre estive por aqui e estarei sempre. Um abraço, muito obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Com Deus. O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional.